Olá pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver um tema muito importante e muito recorrente nos concursos vestibulares, principalmente no Enem, que é sobre o marxismo, suas ideias gerais, né? Vou ter até uma trilha sonora aqui de fundo muito boa, né, que é o hino da União Soviética, para casar um pouco com essas ideias, né? Enfim, a intenção aqui é a gente colocar alguns pontos principais dessa teoria e que são pontos recorrentes em inúmeras provas que nós encontramos ao longo desses diversos concursos e Enem que temos no nosso país, certo? Bom, um ponto importante é saber que Karl Marx existiu ali no século XIX, que foi quando ele vai começar a construir suas ideias, né? Que é um momento onde nós vivemos um pós-revolução industrial, onde surge uma nova sociedade, uma nova configuração e, portanto, novas ideias vão surgir. Lembrar também que o marxismo em si foi um movimento que surgiu pós-Karl Marx, né? Que foi esse movimento que tomou essa proporção que nós vimos no século passado, que teve o surgimento da União Soviética, várias revoluções em diversos países, enfim. Primeiro ponto importante sobre esse pensamento marxista é lembrar um pouco de Hegel e, de certa forma, impactou muito seu conhecimento, até mesmo porque eles consideravam hegeliano, porém um hegeliano de esquerda, que depois mudou completamente suas ideias, né? Então, o primeiro ponto é saber que Hegel ele defende uma ideia muito parecida com as ideias de Platão, né? Lá na Grécia Antiga, né? Que ele traz aquela teoria do mundo das ideias, enfim. Hegel vai dizer que existe é como se existisse um espírito, uma ideia, né? Algo profundo, e isso gera as formas, isso gera o mundo, a vida como um todo. Então, a vida humana seria um reflexo dessas ideias. Então, a sociedade, a cultura, a religião, tudo isso seria um reflexo das ideias humanas, que, de certa forma, podemos juntar um pouco com aquela ideia de Platão do mundo das ideias, das características atemporais, eternas, que todos os seres humanos se conectam àquilo, enfim. O que acontece é que Karl Marx vai inverter um pouco essa ideia. Por quê? Ele vai dizer que a realidade social não vem de uma ideia, mas vem do trabalho da ação humana. Então, é como se o ser humano construísse essas representações, esses elementos. Então, a ação humana é que vai gerar essa realidade que nós vivemos. Isso é a famosa teoria do materialismo histórico, né? Que com certeza você tem uma chance de se deparar em uma das provas que você for fazer ao longo da sua vida, né? Então, qual é o ponto? Que a existência material precede a qualquer pensamento. Óbvio que isso é uma forma contrária do pensamento hegeliano? Com certeza. Isso é uma forma contrária do pensamento platônico? Com certeza. Ele investe mesmo nesse pensamento. É daí que vão surgir depois o existencialismo e outras teorias que vão até afirmar que todas as instituições não, de certa forma, são criações humanas, né? Não fogem disso. Então, a partir daí, ele vai fazer várias outras observações, como, por exemplo, a ideia das classes sociais. Como é que ele define essa ideia das classes sociais? Ele vai colocar que existe a divisão social do trabalho e dos meios. Então, o trabalho ele tem suas divisões. E essas divisões, de uma forma bem clássica, né, do pensamento lá de Karl Marx, é que vai existir quem possui os meios de produção e quem não possui. Os que possuem esse meio de produção são os dominantes e quem não possui são os dominados. Daí vem a ideia do oprimido e do opressor nesse sentido marxista, né? Então qual é o ponto? Quando surge o Estado vai surgir com uma ideia de representar o interesse dos dominantes, de que quem tem esses meios de produção, essa riqueza. Então aí é importante a gente entender que a classe social de Karl Marx diferencia um pouco, por exemplo, da ideia dos ofícios para Platão. Por que eu estou fazendo essa contraparte? Porque, de certa forma, são dois pensamentos muito antagônicos, mas que, de certa forma, um
veio do outro, né? Por quê? Porque é uma forma do pensar humano. Então um surgiu porque o outro existia, né? Enfim. Então o que acontece? Platão vai colocar que a sociedade, os ofícios, deveriam ser pela natureza humana. Então a natureza humana no sentido de que você tem aptidões, habilidades, vocação para trabalhar com contabilidade. Ok, essa é a sua natureza. Você tem natureza para trabalhar com artes. Ok, essa é a sua natureza. Nesse pensamento de Karl Marx, não. As classes sociais vão surgir através dessa questão dos dominadores e dos dominantes, quem tem esse poder econômico e quem não tem. E o Estado vai ser o representante de quem tem esse domínio. E aí tem até um ponto interessante que vai colocar a ideia de infraestrutura, né, do aparato como um todo, que seriam ideologias, normas, né, formatações que vão ter na sociedade que vão surgir para assegurar essa dominação, para assegurar que ocorra de fato esse domínio, né? Daí também, de certa forma, a gente pode casar com aquela ideia da religião como ópio do povo. Por quê? Porque a religião é como uma instituição que representa o poder dos dominantes. Então seria a ideia de dominação. Óbvio que aqui existem diversas reflexões e análises em relação a diversos pensadores e filósofos que vão falar o oposto disso, com certeza. Na ideia de que a religião é algo comum ao ser humano, que é algo natural do ser humano, que é algo que faz o ser humano dar sentido às coisas, profundidade, vivência espiritual, mística, dar sentido para a vida. Ok, são várias formas de analisar a vida como um todo, né? Nesse ponto também ele vai falar um pouco da ideia da alienação. O que seria alienação? Seria quando esse dominado, esse sujeito que não possui os meios de produção, ele não vai se reconhecer como força de trabalho e nem com o que ele desenvolve. Ele, de certa forma, é inconsciente nesse processo. A riqueza, de onde é que ela vai vir? O lucro, né? Esse aspecto que vai fazer que os dominadores sejam cada vez mais dominadores, através da mais-valia, que é outro conceito muito importante. O que seria a mais-valia? É o que vai justificar o lucro, né, desse sistema capitalista. Então, vai ser a diferença, resumidamente, a diferença do valor que um empregado produz e que ele recebe de salário. Então, digamos que esse sujeito vai produzir 30 mil reais, porém o salário dele é R$1.000. Esses 29 mil reais vão ser justamente essa mais-valia. É onde os dominantes vão enriquecer. Óbvio que tem várias ressalvas aí, né? Uma delas é que a gente não pode esquecer que tem imposto, que tem o custo da produção, que tem o marketing que o cara vai investir, enfim, tem vários elementos. Mas essa teoria da mais-valia ela vai estar embasada no que a força de trabalho, né? O que o trabalhador produz e a diferença que vai existir em relação ao que ele recebe. Então, se o cara produziu 100 mil reais e recebeu 2 mil, a mais-valia aí seria de 98 mil reais. Enfim, a partir do momento que esses dominados resolvem, então, tomar esses meios de produção, surge uma consciência que hoje se chama consciência de classes, acaba com essa alienação, surge uma nova ideia que seria a ideia da revolução. O que seria essa ideia da revolução para o marxismo? Seria algo que surge através desse choque de interesse dessas classes, dominantes e dominados. A partir do momento que esses dominados resolvem tomar os meios de produção, tomar o poder desses dominantes, surge aí a revolução. E aí eu ressalvo, ela é violenta. É violenta de fato, por quê? Porque o Estado, que garante o domínio, ele age com violência, com repressão. Então, para você derrubar isso, você tem que agir com violência e repressão também. Então, daí que se justifica a luta armada e tantos outros movimentos que têm conexão com essa ideia justamente da revolução, né? Enfim, e a revolução vai te permitir construir do zero a sociedade. Seria uma possibilidade de você destruir o que tem para construir algo do zero.
Aí também é um ponto que vai surgir uma nova ideia também, que é a ditadura do proletariado. É outro tema muito recorrente. Por quê? Porque não se defende nessa teoria uma democracia, que agora a gente vai tomar as decisões. Não se defende aí uma assembleia, um conselho onde todos vão votar e dar sua opinião. Não é uma monarquia, também não. Na verdade, o que ele vai defender seria essa ditadura do proletariado. Por quê? Porque os dominados que tomaram o poder agora eles vão ter que impor essas novas diretrizes para poder implantar esse novo sistema. Enfim, são algumas ideias gerais, né, sobre esse pensamento marxista, que com certeza você vai se deparar em algum momento da sua vida no Enem, no vestibular, alguma prova que você vai fazer, concursos, né, enfim. E só para a gente finalizar, uma ressalva que eu queria colocar também é que no aspecto da revolução, um dos pensadores mais atuais, que é o Gramsci, né, que ele vai colocar que essa revolução vai colocar na verdade uma nova proposta de revolução, não uma revolução através das armas, da luta armada que tem que tomar o poder, através da violência, mas a revolução cultural, que seria uma revolução onde você vai trabalhar com as bases da sociedade no que tange as mentalidades, a cultura, a educação, música, arte, enfim. Você vai trabalhar com esses elementos para mudar a cultura dos indivíduos e a partir daí você pode ter um processo de mudança, né? Que seria esse nascimento da Revolução Cultural. E que de certa forma foi muito aplicado, né? Foi muito aplicado em vários países que implantaram o seu socialismo, né? Que foi de fato uma Revolução Cultural. Basta lembrar lá da China, por exemplo, com Mao Tse Tung, que de fato ele percebeu que tinha que mudar a cultura, a educação, tinha que estar presente para poder implantar uma mentalidade na sociedade. Se isso não acontecesse, de certa forma, o sistema não se manteria, né? Enfim, são algumas reflexões, algumas ideias sobre esses pontos principais dessa grande teoria. Com certeza, se você quiser ter um conhecimento muito mais profundo, você vai ter que ler obras e obras e obras aí a fio de Karl Marx, né? Se você tiver curiosidade e quiser aprofundar um pouco mais, recomendo duas leituras, né? Que é o Manifesto do Partido Comunista, né? Que tem a base desse conhecimento, com um que eu acho muito mais interessante. Poucos citam, mas eu acho muito interessante sobre esse conhecimento de Karl Marx, que é a ideologia alemã. De certa forma, ele vai trazer muito esse aspecto da historicidade desse pensamento socialista, né? Enfim, são algumas ideias principais, espero que tenha ajudado de alguma forma. Obrigado e boa sorte.